Imagina colocar 300 mil dólares em moedas memes. Aquelas que parecem uma piada, mas que podem te deixar ou milionário ou quebrado. Eu acabei de assistir o vídeo desse gringo, ele compartilhou uma estratégia que ele tem para, nesse ano de 2025, transformar 300 mil dólares em milhões, apostando em memes. Essa é a aposta desse cara que acabou meio que viralizando, com um vídeo dizendo que ele vai fazer isso investindo apenas 300 mil dólares. E ele escolheu 3 meme coins para isso, que eu vou te mostrar quais são nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Victor Marinho e esse é o canal 99 Bitcoins Brasil. E a pergunta que fica é, será que essa estratégia realmente faz sentido? Ou é só mais um caso de um hype perigoso? Hoje eu vou te mostrar aqui com calma o que ele realmente está fazendo, onde que essa estratégia tem valor e onde que a gente precisa tomar alguns cuidados. Então segura aí até o final, porque além dessa análise completa, eu vou te contar como eu faria usando uma estratégia que seria mais com a minha realidade. Mas antes de julgar se o cara é gênio ou doido, vamos tentar entender a estratégia dele, tá? Primeiro, pode ser que esse cara já seja podre de rico e esses 300 mil dólares não faça falta. Se esse for o caso, então desconsidere qualquer coisa negativa que eu falar a respeito da estratégia. Se você tem muito dinheiro e perder 300 mil dólares não vai te fazer nenhuma falta, então, você pode apostar no que você quiser. Esse é o primeiro ponto, que é o gerenciamento de risco que eu sempre falo aqui nos vídeos, certo? Tudo bem que no vídeo ele fala, se eu não me engano, sobre dólares australianos, mas mesmo assim, cara, se você pegar 100 mil dólares australianos, dá 65 mil dólares normais, dólar, que é muita grana ainda, né? Eu fiz até um mapa mental aqui para a gente poder acompanhar e desenvolver essa estratégia. Basicamente, a ideia dele é apostar em 3 meme coins. Então ele vai colocar 100 mil em cada uma dessas meme coins, que dá, você pegar 300 mil dólares vezes 6 dá quase 1,8 milhões de reais. Se for dólar australiano vai dar um pouco menos, né? Vamos ver aqui. Vai dar 195, vai dar um pouco mais de 1 milhão de reais, certo? Beleza. Então essas são as 3 moedas que ele resolveu apostar para fazer a estratégia, que é a SPX 6900, a GigaChad e a BRED. Então qual que é a ideia dele? Que 2025 vai ser o ano das meme coins, com o nosso querido super ciclo de alta que tá todo mundo esperando, tá? Mas já te adianto que eu acredito que não vai ser igual foi no passado, cara, porque tem muito mais meme coins e muito mais criptomoedas. O dinheiro aumentou? Aumentou, só que não tem tanto mais dinheiro assim. Então ele vai ficar mais fragmentado. Eu acho que vai ser mais difícil nesse ciclo a gente ver moedas fazendo 100, 150, 200x, que inclusive ele falou que essas moedas vão se comportar como a Dogecoin se comportou no passado, subindo 50, 100x ou até mais, e que o segredo está em escolher as moedas certas com comunidade forte, descentralização e narrativa emocional. Basicamente, esses foram os 3 pontos principais que ele tocou no vídeo. Eu achei interessante, tem uma certa relevância. Mas será que isso seria loucura? Então vamos analisar aqui com um pouquinho mais de frieza essa parada. Porque basicamente ele falou o quê? Se você acertar o timing e os tokens, você consegue transformar esses 300 mil dólares em 36 milhões. Mas ele também reconheceu no vídeo que ele poderia perder tudo. E isso é muito importante, porque realmente, cara, quando você faz apostas desse tipo, você pode sair sem nada. Mais uma vez eu reforço, gerenciamento de risco é a coisa mais importante. Normalmente eu falo para você nunca arriscar mais do que 5% do seu capital total investido ou da grana que você ganha todos os meses. Assim, caso você perca, não vai ser tão doloroso assim. Então até aqui, né, parece um plano ousado, mas tem uma certa lógica por trás e com base nos dados de ciclos passados que já aconteceu. Só que agora vem a parte onde a gente vai destrinchar com um pouquinho mais de profundidade essa parada aqui. Número 1, ele não está apontando em qualquer moeda meme. Tá? Ele está seguindo uma tese muito específica, criada por um analista chamado Must Stop Murad, que acompanha a distribuição de tokens, engajamento de comunidade e descentralização. Então, tem uma tese,
tem um fundamento essa ideia dele. Número 2, ele entende que liquidez importa e ele não está comprando moeda com 5 mil dólares de market cap, que ninguém consegue vender depois. Ele está entrando em projetos com centenas de milhões de dólares de valor de mercado, onde dá para você colocar grana de verdade sem deixar o mercado travado. Então tem que ter liquidez, tem que ter volume. E o ponto número 3, que ele respeita a lógica de culto à marca, que é algo que acontece em todo ciclo. Ele compara com o que aconteceu com a Dogecoin, com a Shiba e até com as NFTs com o Bored Ape. Lembra? Quando foi a febre dos macacos. Nossa, o Neymar comprou uma NFT de macaco por tantos milhões de dólares. Hoje essas NFTs não valem mais quase nada. Foi só hype, sem muito fundamento, né? Então ele está procurando tokens que tem fãs, meme forte, uma narrativa que vai conectar diretamente com o emocional dessas pessoas. Uma coisa que é muito importante. Minha conclusão é o seguinte, por mais que pareça uma loucura isso aí, ele tem uma tese e um histórico de mercado parecido com o que aconteceu no passado, né? E por isso ele escolheu ativos com potencial de narrativa e volume para tentar repetir esse mesmo feito que já rolou, né? Mas esse é o lado positivo. Agora vamos falar do lado que traz um pouquinho de preocupação e que muita gente ignora. Então a real é que essa estratégia tem muitos riscos que precisam ser colocados na mesa. E vamos ver aqui, na minha opinião, quais são os riscos dessa estratégia. O número 1 é que você realmente pode perder tudo, esse é o mais óbvio, né? Meme coins são voláteis, manipuláveis, altamente especulativas e basta um baleião despejando a descoberto na cabeça de todo mundo que você vê aquele token fazer aquela vela vermelha do tamanho do não sei o que e derrete mais de 80% e pode ser, em poucos minutos. É muito triste quando acontece isso, né? Vai falar que você nunca passou por isso. O ponto número 2 dos riscos é que ele fala de 100x, 150x, como eu já comentei, né? Que aconteceu com a Dogecoin, mas na minha opinião, eu acho que isso foi uma exceção. Que a maioria dos tokens meme, se você parar para olhar a quantidade de token meme que é lançado todos os dias, a maioria nem chega a valorizar. Então a Dogecoin, né, que foi usada como exemplo no vídeo, é uma exceção, não é uma regra. A maioria morre antes de fazer algo relevante. Então isso é um ponto de atenção. E número 3 é que existe o efeito manada. Então o que acontece? Ele que é um grande produtor de conteúdo, ele faz um vídeo assim, aí muitos outros fazem um vídeo parecido e acaba rolando aquele efeito manada, que um monte de gente assiste e vai replicar a mesma coisa que ele está mostrando ali no vídeo para tentar fazer o mesmo, mas o cara não entende o ciclo, não entende o timing, não entende os sinais do mercado, acaba virando um jogo de azar e são as pessoas que viram os famosos mãos de alface, que aceita qualquer quedinha que dá ali na moeda, já gera aquele desespero, o cara começa a vender e muitas vezes acaba derrubando um ativo, né? Da mesma forma que infla, faz o efeito contrário também. Então a gente tem que ficar bem ligado com essa questão. Conclusão, que mesmo que a estratégia seja interessante em alguns pontos, ela não é para qualquer um. E aí que entra a forma como eu faria com um pouco mais de segurança, né? Eu entendo o apelo de colocar tudo em uma aposta de 100x, porra, na teoria é lindo para os olhos, né? Imagina, você fazer 100x de 1000, porra, você transforma 1000 em 100 mil. 100 mil muda a vida das pessoas. Mas para mim isso é mais um cassino do que realmente uma estratégia, a não ser que esses 300 mil que ele citou seja ali dentro do gerenciamento de risco dele, ele já tenha muito mais de 3, 4, 5 milhões investido tranquilamente, aí de boa, se ele perder esses 300 mil nem vai fazer falta para ele. Mas o que eu faria, o que eu ensino para minha comunidade é fazer uma abordagem um pouco mais diversificada, com um pouco mais de planejamento, e com uma estratégia de geração de renda enquanto o mercado vai se movimentando. Porque não adianta você empatar uma grande quantidade de dinheiro e deixar lá esperando que algo aconteça. Então minha estratégia seria o seguinte. Primeiro, em vez de colocar os 300 mil em 3 meme, eu ia dividir essa grana. Ia colocar em meme coin forte, com narrativa, alguns tokens com utilidade real, fundamentos, que são aqueles que mesmo na queda você compra mais, que você sabe que tem fundamento. Bitcoin, por exemplo, quando cai, para mim é uma alegria, porque eu compro mais Bitcoin com muita satisfação. Agora certas meme coins já não tem isso. Quando cai eu já, opa, e aí, velho, vamos comprar mais, fazer um DCA
ou vamos só esperar, né? Porque você já fica meio duvidoso com aquela parada. E parte da grana alocar em liquidez nas plataformas de DeFi para poder gerar renda, né? Que seria o ponto número 2, que é usar parte do capital, montar pool de liquidez onde eu posso ficar ganhando com taxas enquanto o mercado sobe e desce. Cara, 300 mil, se a gente pegar pelo menos aí metade dessa grana e colocar em pool de liquidez, a gente está falando de 150 mil. E no mercado de DeFi com pool de liquidez, não é irreal você fazer 10% ao mês, ainda mais com o mercado positivo, igual tá agora, facilmente a gente tem feito 10% ao mês de valorização com pools de liquidez de risco moderado ou baixo. Então você pega ali 150 mil, 10% por mês, já dá 15 mil de rendimento mensal. Esses 15 mil você pode inclusive usar para comprar mais das moedas que você acredita que pode ter uma boa valorização e fazer o efeito bola de neve. Então essa seria uma estratégia muito boa. Eu ia separar também uma reserva em stablecoin para poder aproveitar as quedas e fazer DCA, porque tudo que sobe uma hora cai, e às vezes não subiu o quanto você esperava. Quando cair mais do que você gostaria, é o momento de você diminuir seu preço médio, né, fazendo DCA, que é uma estratégia muito usada. Mas é igual eu falei, se for uma meme coin qualquer, quando o preço desaba, muitas vezes a gente não tem tanto segurança assim para, vamos fazer um DCA? Não, DCA de token morrendo é perder dinheiro à toa. Então tem que estar ligado nesses detalhes também. Quando eu vou analisar um projeto, eu uso algumas estratégias, que é olhar a distribuição do token, olhar a presença da comunidade ativa, real, não só o Twitter, né? Ver Telegram, Discord, se tem a rapaziada realmente trocando ideia ou se só existe comentário de bot ali. Olhar a liquidez nas DEX também é muito importante, principalmente na questão de montar pool de liquidez. É bom você estar ligado se tem liquidez, se tem volume, né? Que é um outro ponto, o volume diário, consistente. Não adianta ter volume ali 1 ou 2 dias e depois o volume desaba também. Tem que ser algo consistente, as pessoas comprando e vendendo o tempo todo, que é ali que a gente ganha dinheiro com a parte de DeFi. E um outro ponto, não tão relevante, mas também que ajuda bastante, é ver se tem alguém influente promovendo com skin the game. Ou seja, investindo o próprio dinheiro do próprio bolso. Isso pode ajudar, trazer um hype para o projeto, né? Meio que colocar uma lupa, às vezes, em algo que está ali esquecido, passando por debaixo do radar, sem que ninguém perceba. Então, com essas estratégias, eu acredito que fica um pouco mais seguro para você poder fazer isso. No caso dos tokens que eu escolheria para investir, como se trata de 300 mil, a gente vai separar ali 5% de 300 mil, são 15 mil dólares. Então, eu poderia escolher 3 moedas memes e colocar 5 mil dólares em cada uma. Que aí eu já tenho uma boa quantidade de compra de cada uma delas, né? E eu ia escolher, claro, moedas em pré-venda, por exemplo, que tem uma probabilidade muito maior de hypar depois que for listada. Como até ele comentou da SPX 6.900, mas para mim já foi, tipo, o hype da SPX 6.900. Eu compraria a pré-venda do token 6.900, que justamente é uma meme coin que está em pré-venda e eles querem replicar o SPX 6.900. Replicar o hype. Isso aqui nem foi lançado ainda. Então, tem uma grande probabilidade. Se você parar para ver o white paper aqui, você vê que o site é feio, é tudo muito assim. É justamente essa a parada dessa meme coin, né? De ter um site feio, mal feito, propositalmente. E no white paper tá que eles não prometem nada, que é simplesmente uma meme coin, porém que pode acabar entregando muito, porque a comunidade tem crescido, cara, absurdamente. Eles já captaram quase $1 milhão só na pré-venda. Então isso traz um hype muito grande para esse projeto aqui. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Nunca se esqueça do seu gerenciamento de risco e de fazer uma análise muito bem feita de cada um dos projetos que você resolver investir nesse mundo cripto. Agora vai aparecer aqui um outro vídeo para você que talvez você possa se interessar e é uma indicação do próprio YouTube.